Essa lei acabou e as prefeituras precisam acostumar os prefeitos da cidade. E só limpar uma coisa aqui, meu caro Jaime, prefeito e gestor é a mesma coisa, viu? De repente a gente fica pensando que nós vamos conversar com o prefeito para ver se o gestor resolve a parada, que nada. O termo é um só. O prefeito de Correntina e o gestor de Correntina é só um por enquanto, é só dois no último quarto de século, aliás, só Ezequiel e Maguila. Então, todas as vezes que a gente fala de prefeito de Correntina, lembre, só tem dois no último quarto de século. Enfim, é isso, é gestor e prefeito é a mesma coisa. Mas eu queria dizer que é o seguinte, esse fato da legislação introduzir essas mudanças causou estranheza nos gestores, nos prefeitos das cidades. Principalmente cidade do interior, que os prefeitos estavam acostumados a fazer o que bem queriam. Então, essas mudanças trouxeram assim, um incômodo para os prefeitos. Os prefeitos têm a obrigação de montar os conselhos. É obrigatório, não é porque o prefeito quer fazer um conselho. É obrigatório o prefeito montar o conselho. Montar o conselho, meu caro Jaime, significa que você tem que estabelecer esse ambiente. Uma sala onde as pessoas possam se reunir e que essa sala seja munida de coisas, inclusive do histórico desse conselho, porque ele não existe só a partir de 2021. O conselho do Fundeb, ele aparece em 2007, ou antes disso, entendeu? Assim que a LDB aparece no Brasil, começa a aparecer, que a lei de Fundef aparece no Brasil, em 96, Conselho de Fundef, e depois Conselho de Fundeb. E ele precisa funcionar, estabelecer o conselho, criar a legislação própria para o conselho, dizer onde é que ele vai funcionar, criar a estrutura de funcionamento, arquivos, pastas, livros necessários, equipamentos eletrônicos do tipo telefone, computador, impressora, material de escritório. E eles não estavam funcionando. Eu tenho uma queixa, e talvez é essa a estranheza da prefeitura. Eu tenho uma queixa do Ministério Público, ela vai andar, Jaime. Um dia ela anda. Um dia ela vai andar. Porque nós chegamos esse ano no conselho, e as pessoas que estão aí assistindo a gente não sabem disso. Nós chegamos no conselho esse ano, é importante dizer, inclusive, que nós chegamos no conselho esse ano, no dia 27 de janeiro de 2023. Portanto, tem questão aí do ano passado que eu nem vou responder, porque aí tem um outro presidente que pode responder. Lógico, quem casa com a viúva assume os filhos, né? O prefeito que chegou numa prefeitura e tinha contas a pagar é o atual prefeito que tem que pagar. Então, não estou estranhando nada disso. Nós vamos tomar os procedimentos. Eu estou dizendo que o ano passado, como no início desse ano e até agosto, praticamente, não tinha algumas coisas no conselho. Eu não sei como é que ele funcionou. E aí eu prestei uma queixa ao Ministério Público. Tanto ao Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Estado da Bahia, quanto ao Ministério Público Federal. Então, o senhor prefeito, a senhora secretária, os gestores, pode ficar tranquilo que vocês serão citados pelo Ministério Público Federal e Estadual para prestar alguns tipos de esclarecimento. Um dos primeiros que eu estou colocando é o seguinte: como é que funcionou o Conselho durante o ano de 2021 e 2022, por exemplo? Porque tem coisas que inclusive, o Tribunal de Justiça, a doutora Lisbeth, desembargadora, que deu uma sentença ultimamente aqui contra o Conselho, ela vai arrepiar quando ela souber que tem parecer inserido no sistema, que é parecer fraudado. Sexta-feira tem programa da prefeitura aqui. Se quiser, me chame, que eu trago os livros de ata, para provar que a prefeitura fraudou. Pelo menos tinha servidor da prefeitura acompanhando o presidente do conselho, que eu não sei qual era a condição psicológica dele naquele exato momento, para fraudar as informações, prestar informação que não existe. Me mostre, eu quero que o prefeito venha aqui e eu empresto o livro de ata para ele. E apresente à população de Correntina onde foi que ele fez, onde foi que o conselho se reuniu, cadê a ata do conselho que se reuniu, para prestar as contas e dizer que as contas de 2021 estão legal. Não estão legal, mas eu vou falar sobre esse assunto. Então, assim, eu cheguei lá e a primeira providência que eu fiz foi
Chamei os conselheiros e disse assim, vamos contar o que é que tem aqui dentro dessa sala, Jaime? Cheguei lá e fiz isso. Tinha 7 cadeiras e uma mesinha redonda de centro e uma daquelas mesinhas de estudantes de canto, aquelas quadradinhas. Era tudo que tinha para que o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb praticasse a análise da folha de pagamento, da receita corrente líquida de Correntina, especialmente dos 25% da receita corrente líquida de Correntina, que esse ano está girando em torno de 230 milhões de reais. Então, aquilo ali, eu fiquei estupefato. Não foi só eu. Todos os conselheiros ficaram loucos. Peraí, essa é a sala? Essa é a estrutura de funcionamento de um conselho que vai analisar e emitir relatórios e pareceres sobre 25% da receita corrente líquida de 230 milhões de reais? Nem um computador tinha. Não. Não tinha uma impressora para você fazer um ofício? Não sei. O Ministério Público vai perguntar isso para eles. E eles vão responder. Não sou eu que vou responder. Não sou o Ministério Público daqui. O Ministério Público Federal também vai perguntar isso para eles. Porque eu notifiquei. Está todo mundo notificado. Então é o seguinte. Os prefeitos, o que acontece, Jaime, é que os prefeitos estão desacostumados com a nova legislação. Estava treinado com a legislação anterior, que era chamar o coligado político, indicar o cargo de presidente do conselho, articular, ganhar a presidência do conselho e ir lá, no dia 30 de dezembro, como ocorreu em 2021, entre 29 e 30 de dezembro, os 4 últimos semestres foram inseridos. Está lá no CIOP, e o CIOP não... Velho, você insere a informação lá e acabou. Não tem como se retirar. A prefeitura conseguiu fechar aquelas contas, Jaime, com professores ganhando 18 mil reais. Está fechada as contas. Eu quero saber quem é o contador que vai explicar aquilo. Está fraudada as contas públicas do município de Correntina no ano de 2021. No ano de 2022, eu não vou falar, porque o presidente era Valdemir e ele deve vir aqui uma hora, uma bela oportunidade, falar o que ocorreu nesse ano de 2022. Em 2023, eu cheguei lá no dia 27 de janeiro, e no dia 1º de janeiro, portanto, 4 dias depois, Maguila solicitou da gente, via ofício, que o Conselho se reunisse e emitisse um parecer sobre o PET, que é o Programa Estadual de Transportes de Estudantes. Ora. Lá não tinha cadeira para se sentar. E você já quer um parecer? É assim mesmo? É nesse rojão que é para levar o conselho? Muito bem. Respondemos a ele, notificamos a Secretaria de Educação, que ela nos mandasse as informações. As informações foram remetidas ao presidente. Ora. Lá não tinha arquivo. Então, quer dizer que quando se muda, sei lá, ou se faz alguma coisa, o arquivo do Fundeb deve ir para casa do presidente? Ou é a prefeitura que tem que providenciar? A impressora que tem que ser usada é a impressora do presidente do conselho? O celular, eu fui citado judicialmente no meu celular. Só uma vez, viu? Porque de agora em diante, eu vou oficiar hoje à tarde a prefeitura para que não me mande mais nenhum oi no meu celular particular. Isso não. Fale o oi lá no celular do conselho. É porque a prefeitura está desacostumada com um negócio chamado democracia. Isso chama democracia, gestão pública, controle social. E o Conselho do Fundeb é de controle social. Entendeu? Então, assim, cheguei lá e vi essa situação escalabrosa, notifiquei o Ministério Público. A notificação é do dia 28 de março de 2023. 28 de abril, 1, 28 de maio, 2, 28 de junho, 3, 28 de agosto, de julho, 4. Já tem mais de 4 meses e eu não recebi uma linha de volta de resposta do Ministério Público. Mas, certamente, o promotor tem muita coisa para fazer e tem mesmo um promotor na cidade cujos cartórios tem mais de 11 mil processos. Correntina já deveria ser segunda instância. Certamente ele tem muito serviço, mas certamente, na hora certa, ele vai convidar, gentilmente,
o prefeito e a secretária para dar explicações sobre aquela estrutura encontrada naquele ambiente insólito. Tá? Mas é isso. Certo, então, Erema, são 12h29. Eu havia falado aqui no início da nossa pauta sobre algumas siglas, né? Sim. Eu quero que você passe para a gente o que significa, o que é isso, tipo VAR, VAAF e VAAT. O que significa? Vou falar mais outras siglas, porque as pessoas ficam meio malucas quando a gente fala, eu sou presidente, eu estou no CACS Fundeb. O que é CACS Fundeb? CACS é simplesmente as letras iniciais dessa frase, ó, Conselho de Acompanhamento e Controle Social. E Fundeb é o quê? É um Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Entendeu? É um fundo que foi criado em 96, através do Fundef também, no último dia do ano de 96. E daí para cá, ele sofreu uma atualização. Em 2007 foi criado o Fundeb, que tinha a duração de 10 anos, e agora, recentemente, foi atualizado uma briga nacional, e ela virou uma lei permanente, que não vai ser revogada mais, e será um fundo nacional permanente para o financiamento da educação. Para os municípios, especialmente, é uma complementação, né? Porque, assim, o Fundef, o Fundeb, na verdade, ele... A legislação já diz que ele cria um fundo de impostos municipais. O dinheiro nem vai em Brasília. Não é o governo federal que repatria esse dinheiro, não. É o governo federal que manda colocar parte do dinheiro em uma conta específica para tocar a educação. Tem uma outra sigla que o pessoal às vezes não entende, mas vocês podem acessar, você que está aí vendo a gente, escutando a gente, do celular mesmo. Tem um negócio chamado CIOP, que é o Sistema de Informações sobre Operações Públicas em Educação. É um site público onde a prefeitura é obrigada a colocar as informações. De preferência, Jaime, que essas informações que fossem colocadas lá, fosse a expressão da verdade. Mas eu tenho aqui, nesse computador, informações de salário de professores que estava ganhando mês seguido a fio 10 mil reais, 12 mil reais, 15 mil reais, 16 mil reais. E o contra-cheque estava lá de 3.500, 5 mil reais, 4 mil reais. Essas informações estão no CIOP. Ocorre que o CIOP é um negócio curioso. A prefeitura só pode mandar a informação, não pode mexer depois. Então, para todos os efeitos, quem baixar hoje, quem entrar no CIOP hoje, vai encontrar essas informações de 2021, até julho de 2021, quando o caso estourou aqui na praça, com informações lá, dizendo que os professores de Correntina tinham professores ganhando 18 mil reais, 16 mil reais. E aí as pessoas, inclusive, isso é importante as pessoas saberem, porque muitas vezes na praça está que professor é um cara vida boa no município de Correntina, que com esse salário dá para comprar Hilux. Ora, daria mesmo, se fosse 18 mil reais. Daria para pegar a mensalidade de 6 mil reais de uma Hilux. Mas esse não é o caso. A verdade é que tem professor, mestre em educação em Correntina, que ganhou em 2022 e levou para casa R$ 2.557. Então, eu escutei atentamente algumas coisas aqui e depois eu vou falar delas. VAR, que se perguntou, é o valor aluno ano por resultado. Deixa eu bater um texto direto aqui para você, já. Se eu fosse o prefeito de Correntina, depois de 4 mandatos, eu tinha vergonha de vir no rádio. Eu não vinha de jeito nenhum. Falar de Fundeb, não. Eu vim aqui falar de festa, entendeu? De quantos mil reais eu gastei no carnaval, quanto eu gastei na feirinha da agricultura. Eu vim falar de farrancho. Agora, do Fundeb, eu estou caindo a cara de vergonha de falar de Fundeb. Eu teria vergonha. Porque uma das questões é o VAR. O VAR é um quesito de qualidade. Em função do resultado, o governo federal dá um prêmio chamado VAR, que pode variar até 2,5% do valor da contribuição de 23%, que o governo federal tem a obrigação, para os municípios que premiam, para os municípios que tratam os seus estudantes, a educação com um certo zelo,
Esse é o VAR. Então, para explicar direito, a Prefeitura de Correntina dá quantos uniformes? Dá 2 uniformes para as crianças? Dá bolsa, mochila, caderno, lápis, transferidor, régua, compasso. A Prefeitura de Correntina dá boné para as crianças. Todos os carros do transporte escolar são fechados e com ar-condicionado. A merenda, a licitação da merenda é feita primeiro que é do carnaval? Não, a merenda esse ano chegou no dia 20 de maio. 20 de maio. Só que a licitação do carnaval já tinha sido feita ano passado. Jaime, eu garanto para você que licitação é possível fazer para 4 anos. Bora lá, tá feita a licitação e acabou a história. Entendeu? Se a do carnaval pode ser feito ano passado, por que a da merenda não pode ser feito ano passado? A merenda esse ano só chegou na escola do Couro de Porco no dia 20 de maio. O resto foi bolacha e salgadinho, que os meninos têm as fotografias. Eu tenho as fotografias e o Ministério Público da cidade também tem, porque eu mandei. Entendeu? Então, o VAR, se eu fosse prefeito, eu teria vergonha de vir aqui falar dele. Por que ele começou a ser retirado do município de Correntina em setembro do ano passado? Deve que é porque Iremar era presidente do conselho. Não era eu. Eu tomei posse no dia 27 de janeiro desse ano de 2023. E por que o VAR já não está sendo repassado para o município desde setembro do ano passado? Foi o prefeito que falou aqui, e é verdade que ele falou. É porque o prefeito trata a educação como se fosse o esgoto da cidade. É por isso. Tem outra sigla que as pessoas não entendem, chamado VAAT. É um valor chamado Valor Aluno Ano Total, que é uma referência de cálculo para a distribuição de recursos da complementação da União, que vai numa faixa de até 10%. Esse ano ele ainda não está em 10%, porque ele só vai fechar 10% lá em 2026, certo? E tem o VAAF, que também chega a 10,5%. 10,5% do VAAF mais 2,5%, lá vai 13%. Com mais 10, 23%, que é o total de contribuição da complementação do governo federal para os municípios. Tem município queixando, mas, ora, o governo federal, com o novo Fundeb, saiu de 10%, já está em 17% esse ano e vai chegar a 23% em 2026. Tá? Mas não tenho dinheiro para pagar professor. Verdade. Mas antes tinha com 60%, dava para pagar com 60%. Agora com 70% não tenho dinheiro? É o que está acontecendo? Pegue a atualização do valor da receita corrente líquida. Vou pegar aqui, Jaime, para facilitar, para quem está do outro lado, compreender facilmente. Essa informação aqui, quem quiser pode até filmar, se quiser, está assinada pelo senhor Nilson José Rodrigues. Alguém na cidade conhece essa pessoa. E também pelo secretário que não sabe como é que gasta os 5% do Fundeb, Jailton Rodrigues Ramos. Alguém conhece esse cidadão. E também pela contadora Bruna Neves de Oliveira. Os três. Evolução da receita corrente líquida do município de Correntina. 2020, 154 milhões, 12.032 reais e 66 centavos. E deu para pagar o piso para os professores. 2021, 181 milhões, 862.128 reais e 48 centavos. Nenhum aumento, nenhum centavo de aumento para os professores. 2022, 241 milhões, 283.100 reais. Quanto de reajuste para os professores? 0 de reajuste. 2023, ele está trabalhando com a possibilidade, que isso aqui é projetado, mas é 265, a projeção sempre bate, 265.556.179,87 reais. Tá. Fazendo as contas direitinho. De 2021 e 20 para 2021,
o aumento da receita corrente líquida do município de Correntina foi exatamente de 17%. Nós não recebemos nem um centavo desse dinheiro. Para 2022, em relação a 2021, foi 33%. Então, lá vamos para uma diferença de arrecadação de 59 milhões. Para 2023, é de mais 14%, 265%. Ou seja, o pessoal da Orpan está fazendo direitinho a atualização do valor aluno ano, que é o que diz a lei municipal aqui de Correntina, que diz o seguinte: toda vez que ocorrer alteração no valor aluno ano, a tabela de pagamento dos servidores da educação será corrigida na mesma proporção. E tá aqui, ó. E o pessoal lá não é bobo, não. O pessoal da Orpan sabe direitinho como é que faz essa conta, né? É lógico que lá tem contador que se apresenta como contador, mas não tem CRC. Mas tudo bem. Aqui em Correntina não é novidade, não. Esses profissionais assim, que aparecem assim, tipo aquele contador que apresentou na frente do Ministério Público dizendo que ele é contador. Não é contador, não. Mas aqui já teve um servidor que era técnico em química e serviu por 8 anos aqui no SAAI e era charlatão. Então, não é de se estranhar. Enfim, é isso que ocorre. E, meus camaradas, para 2024 tem uma previsão de aumento de 10%. E para 2025 uma previsão de já aqui no PPA de mais 11%. Até agora os professores estão tomando uma taca real em receita corrente líquida, em referência à receita corrente líquida. Os professores estão tomando uma taca de 64%. Se comparar a receita corrente líquida de 2020 e 23, os professores estão recebendo 36% do que deveria receber. Ponto. Aí é que a gente entende que, de fato, é preciso fazer alguma coisa. Tem Câmara de Vereadores, mas depois eu falo da Câmara de Vereadores. Se você quiser perguntar, pode ficar à vontade. Então, são 12h41. Vou só um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua falando com Iremar. É hora de construir e o Home Center Romanos é o caminho certo. Bloco, areia, cimento, piso em geral, cobertura, tinta, material elétrico, hidráulico e tudo que você vai utilizar da base ao acabamento. Faça o orçamento em qualquer outra loja e o Home Center Romanos cobre na hora. Home Center Romanos, tudo para a sua casa. Avenida Tancredo Neves, em Correntina. Fone 3488-3400. Atenção, atenção! O Centro Médico Pedro Guerra, em parceria com a Clínica de Olhos Visão em Correntina, avisa que o médico oftalmologista, o Dr. Gustavo Serra, estará atendendo no Centro Médico até 1h20. de agosto, sábado, tem muito das 8 horas assunto, da esses manhã dois ao meio-dia. Realizando o exame de vista completo, tratando de retinopatia diabética, descolamento de retina, doença na mácula, medindo pressão ocular, faz fundo de olho e é computadorizado, teste do olhinho, laudos para o INSS e para o Detran, IAG Laser, limpeza de lente após a cirurgia de catarata, calásio, exame de mapeamento de retina, topografia, taquimetria, campo visual, curva tensional diária e exames para acompanhamentos de glaucoma. Não perca esta oportunidade e marque agora mesmo seu exame de vista no Centro Médico Pedro Guerra, em Correntina, na Rua Góes Calmon, no centro, número 134, ou ligue 34. Tenha uma digestão saudável com botado raizeiro. Ele é único com grave óleo, com açafrão, magnésio e campeão. O Brasil inteiro aprova o bem que ele faz. Botado raizeiro é bom demais. À venda nas farmácias, drogarias e casas de produtos naturais. São 12h47 de volta, hoje entrevistando o Iremar Barbosa de Araújo, presidente do CACS Fundev. E continuando aqui com a nossa entrevista, Iremar, vamos falar então aqui sobre por que parte dessas verbas está sendo assim bloqueadas. O que está acontecendo? Bem, Jaime, até agora só o VAR está sendo bloqueado. Aí é o prefeito que tem... Na sexta-feira tem um programa e essa pergunta deveria ser feita ao prefeito. Por que é, seu prefeito?
que o VAR não está chegando. O VAT pode não chegar, e isso é um problema, porque as contas estão enganchadas lá, entendeu? Eu cumpri uma sentença da desembargadora, mas a sentença diz só o seguinte: você confirma ou você rejeita essas informações? Se eu confirmar, eu estou dizendo que os professores receberam o piso ano passado, que está tudo certo, que havia transporte escolar certinho ano passado, que está tudo bonitinho. Não estava. Tinha professores, mestres em educação recebendo o ano passado R$ 2.886 e não existe nenhuma lei que ampara esse salário. Então não está certo. Por isso nós rejeitamos. E vamos rejeitar de novo. É só mandar outra sentença para movimentar, a gente torna a movimentar. O prefeito disse que vai acionar judicialmente, fica à vontade, mas eu acho que o caminho não é se acionar judicialmente. É sentar, conversar, orientar, dialogar, e isso facilita demais para evitar que esse dinheiro não venha a faltar. E desde quando, então, essas contas estão sendo bloqueadas? Elas podem ser bloqueadas se as informações, se o CIOP não receber movimentação até 31 de agosto. Nós estamos no dia 16. Então, se essas movimentações de fato não aparecer mais concretamente, e eu acho que o interesse da prefeitura de deixar todo esse marasmo é para que no dia 31 alguém chegue com uma pressão muito grande para o lado do presidente, chame ele no escondido, igual foi chamado em 2021, dá uma pressão e ele vai lá e faz isso. Eu não sei como é que é o psicológico de muita gente, mas quem estiver achando que eu não estou dormindo bem está muito enganado. E eu não vou nessa de pressão. Quem vive de onda é surfista, eu não vivo disso, entendeu? Não vai ter pressão pro meu lado, eu sei disso, porque eu tenho costa larga, pode bater. Agora, pressão não vai rolar pro meu lado. Então, vamos sentar? Já propus, meu caro Jaime, conversar com o prefeito, sabe que dia? 21 de março de 2023. Tá com um tempinho, né? Boa noite, vou ler para você. Boa noite, prefeito. Primeiro, aceito os meus pesos pela partida do Ilcinho. Foi assim que o Ilcinho tinha morrido. Sei da dor que perdeu o irmão, porque também já perdi um. Segundo, informe que tenho recebido seus ofícios. O conselho está preocupado com a situação do PET. Nós estamos preocupados. Lá no início do ano. No último ofício que vi a prefeitura, eu vi que a prefeitura está disposta a prestar esclarecimento sobre o PET. Tá? Informe que, como reiterado em ofício, este conselho solicitou da Secretaria de Educação e do setor de transporte algumas informações que somente chegaram pela metade. Estamos no mês de março e ainda não tivemos acesso aos livros das atas. Saibam disso, viu, gente? É como se não houvesse conselho no ano de 2022. Já solicitamos as providências, mas até agora não foram tomadas. Gostaria de conversar com você. Pense num rapaz que gosta de diálogo. Sou eu. Olha o que eu falei para ele. Gostaria de conversar com você, com o prefeito. Viu? Pode me ligar nesse número, pode marcar uma data para a gente conversar lá na prefeitura. Só quero que este conselho não fique no ano passado, como no ano passado no jogo de empurra. Lembro, para que além do PET, tem também outros pareceres. Olha o que estava falando. Outros pareceres. Inclusive de 2021, que ainda não foram lançados no sistema. E eu estava equivocado com relação ao ano de 2021, porque eu não tinha olhado no sistema e só depois que eu fui abrir o sistema vi que estava fraudado. Portanto, acredito ser do maior interesse da gestão fazer as coisas andarem como tem que ser. Para que isso aconteça, é necessário viabilizar o conselho com estrutura mínima, viabilizar o custeio de deslocamento dos conselheiros, viabilizar a questão técnica, viabilizar a secretaria executiva do conselho, conforme manda a lei, disponibilizando gente com tempo e condição de realizar o trabalho interno e até externo do conselho. Enfim, estamos dia 21 de março, estamos ao inteiro dispor, esperando essa conversa para que as coisas comecem a andar. Boa noite. Dei boa noite para o prefeito. O que ele colocou? Dedinho de joinha e disse assim: assim que passar mais essa dor que estou sentindo, vamos conversar. Na mesma semana, chegou no meu celular fotografias do Instagram de coligados do prefeito com ele nas praias de Porto Seguro.
Então não tinha nada de dor, de luto, embora respeitar, eu respeito a dor de todo mundo, mas não era o caso naquela oportunidade. Então é o seguinte, estou esperando, sim senhor. Desde o dia, conversei, sim senhor, com o prefeito. Mandei o ofício, está aqui. Desde o dia 21 de março, para conversar com o prefeito. O conselho está aberto. Isso foi 2023. 2023, esse ano. E você assumiu em janeiro? Janeiro, em março, em fevereiro eu tive uma reunião, em março eu chamei ele para conversar. Chamei a procuradora, conversei com a secretária. Quer o áudio da secretária? O que ela falou para mim? O áudio não. A informação está nos autos. Está nos autos. Eu coloquei isso nos autos. Pedir ajuda. Eu não sei se você sabe, Jaime, mas toda vez que eu venho do Code Porco e volto, eu tenho que gastar R$200 de gasolina. Sabe quem paga? O professor Iremar Barbosa de Araújo, presidente do conselho. Sabe qual é a ajuda de custo que eu tenho para trabalhar lá? R$422. 2 viagens que eu for trabalhar, já acabou o meu custeio. Como são 4 viagens, comumente 4 fins de semana, os outros 2 eu pago por conta própria. E ainda tenho que pagar mais as viagens do conselho. Toda vez que eu precisar de vir aqui protocolar um ofício na prefeitura, porque a prefeitura não funciona sexta-tarde. A imensa maioria das repartições da prefeitura não funciona dia nenhum à tarde. Você chega lá querendo protocolar, ninguém. Não tem ninguém. Chega ali em cima na prefeitura, não tem ninguém para protocolar um documento. Mas eu conversei pessoalmente, que eu sou um cara que gosta da conversa, com a secretária de Educação, fui lá e conversar. Disse, secretária, eu preciso de ajuda de custo, pelo menos para deslocamento, ou que a prefeitura coloque um carro lá, conforme a lei, que tem uma lei falando isso. Coloca um carro lá para me trazer para as reuniões do conselho, pelo menos. Boa tarde. Soube que Valdini deixou com o Éder algum documento do conselho que estava com ele. Já solicitei a Éder que para mandar entregar na casa dos conselhos e orientei a não receber mais nada de documento do conselho do Fundeb aqui na secretaria, para não sermos acusados de interferência. Ótimo. Quem é o tutor desse conselho? E quanto à ajuda de custo para deslocamento, não será possível, tendo em vista que o seu endereço declarado é na sede e as reuniões acontecem aqui. E a secretária sabe onde é que eu trabalho? Ela tem pelo menos informação de onde é que eu trabalho? Então é por isso que pode começar a faltar dinheiro, é porque as coisas não estão andando e a prefeitura e o senhor prefeito, ele sabe das coisas. Eu conversei com ele. Na vida do chefe da Casa Civil, eu tornei a abordar ele e o chefe da Casa Civil está de testemunha. Prefeito, nós precisamos de conversar. Na saída da prefeitura, naquela rampinha, prefeito, a gente precisa de conversar. Tem coisa, é urgente para a gente conversar. Ninguém mais me deu boa tarde a partir daquele dia. Então, por essas e outras, pode faltar dinheiro mesmo. E sobre as notificações da CNM, que o prefeito disse que está recebendo, com alerta sobre o bloqueio de verbas, o que você tem a dizer sobre isso? Eu alertei ele primeiro. Já havia falado, né? Fui eu que alertei ele primeiro. O conselho está atento às coisas. Ocorre que ele espera que o CIOP, a FNDE notifique ele, nós já estávamos atentos às coisas. Fui eu que notifiquei. Falar em CIOP, o que é CIOP, então? Já falei, é o Sistema de Informações sobre as Operações referentes a pagamentos da educação, entendeu? Esse é o CIOP. Entendi. O CIOP já havia notificado todo mundo, entendeu? A CNN é aquela organização que a gente respeita, mas é ela que está orientando a não pagar o piso, tá? É uma organização de prefeitos começada no Rio Grande do Sul, onde já não tem mais Secretaria de Educação. O secretário de Educação só presta para assinar o cheque e passar para a OSS, alugar a Secretaria de Educação. É isso que está querendo fazer aqui em Correntina. Você escracha professor. Professor na rua é escracho. Parem em qualquer boteco e deixa os professores ir passando com uma passeada na rua e escuta os comentários das pessoas ali. Vagabundos. É bom escrachar, porque escracha eles que eles vão para o lugar deles, entendeu? Que é socar debaixo da sala de aula com 25 alunos e morrer louco. Então, essa é a situação. Está nesse pé, mas vamos adiante. E quem aprova as contas do município? O prefeito deve saber. E sabe também. E sabe que aqueles 7 ex-presidiários, toda vez que precisar, ele aprova as contas. Tem um deles que está falando de mim, deveria escovar pelo menos os dentes, mas ele não escova, porque ele anda bêbado na rua batendo nas pessoas. Ele deveria escovar os dentes para falar do professor Iremar. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês.
Ele foi flagrado pelo Ministério Público do Estado da Bahia com R$500 mil no cofre da casa dele, de propina que Maguila deu para ele. Esse é que é o problema. Então, mesmo assim, nenhuma conta foi reprovada até agora. Quem pode reprovar conta de um município? Constituição Federal, artigo 31, gente. A prefeitura paga 16 advogados. Por que não vem aqui sexta-feira com pelo menos um para falar para o prefeito? Não, seu prefeito, não é conselho de Fundeb que desaprova conta de ninguém, não. Quem desaprova conta de prefeito é Tribunal de Contas, que só emite o alerta e a conta é oferecida à Câmara. Lá na Câmara, os 7 ex-presidiários aprovam. Calma, que tem maioria lá. Então, não aveste com a aprovação das contas, não, Maguila. Seus coligados lá na Câmara vai aprovar. Entendeu? Esquece que o Conselho de Fundeb vai discutir a aprovação e reprovação. O Conselho de Fundeb pode emitir um parecer dizendo assim, ó, nós reprovamos essas contas. Por isso, por aquilo. Mas vai ser no final do ano. Eu só vou fazer isso. Nós, o Conselho de Fundeb, só vai fazer isso no final do ano. Tá? Só isso. Porque não é. Acho que o prefeito está desorientado. Ele deveria ser orientado por um advogado para vir aqui mostrar a legislação para ele. Se ele quiser, eu venho sexta-feira. Não tem nenhum problema. Eu não tenho problema pessoal com Maguila. Não tem pessoalidade aqui, não. Aliás, tem muita gente que acha que eu não canto chula com Maguila aí na boca de noite. Oxi, qual é o problema que eu tenho com Maguila? Nenhum, com ninguém, com Correntino. Não tem problema com ninguém. Agora, ele deveria vir aqui sexta-feira com um advogado para falar para a população quem é que reprova contas e mostrar-se da lei. Se ele não quiser, eu trago a Constituição e mostro para ele. Quem reprova conta de prefeito é Câmara de Vereadores. Ela pode vir dizendo que o professor ganhou R$1 milhão por mês. O Tribunal de Contas vai lá e diz assim, está errado, seu prefeito. O professor Iremar ganhou R$1 milhão por mês. O senhor deve reprovar essas contas. Tá bom? Tá. Oferece as contas para a Câmara de Vereadores e os vereadores dizem sim, estão aprovadas. Acabou. Então não quer nem discutir esse negócio de jogar para cima de Conselho de Fundeb a culpa de professor não receber salário. Não tem essa não. Cai fora que o Conselho de Fundeb é para recomendar, orientar, ajudar, acompanhar. Se a prefeitura quiser. Se não quiser, meu caro. Só que os prefeitos estão desacostumados, estão mal acostumados, entendeu? Com esse negócio chamado controle social. Eles não sabem o que é isso mais. O controle era, ele vai lá no final do ano, chama o coligado lá, manda ele lá aprovar e acabou. Eu recebi, a despeito dessa questão, eu recebi um ofício da senhora Laiane Nascimento e Silva, ela é procuradora-geral do município, estabelecendo um prazo de 24 horas para que eu envie ata que ocorreu a apreciação dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do município de Correntina. Ora, senhora Laiane, a senhora poderia requerer, inclusive, a ata. Eu vou passar essa ata para a senhora. Depois que o Conselho do Fundeb, o ex-presidente do Conselho do Fundeb, passar a ata de 2021, aquela que vocês aprovaram, que a senhora era procuradora na época já, e, juntamente com o servidor da Secretaria de Educação, aprovou as contas de 2021 sem passar pelo Conselho. Agora está querendo ata aqui, com prazo de 24 horas. Manda a lei em que eu tenho que obedecer um prazo de 24 horas, a leminado da Justiça eu cumpri. Era 48 horas. Mas esse ofício aqui, de 24 horas, isso é um escracho na cara da sociedade correntinense. É uma procuradora querendo tratar os entes públicos, os órgãos públicos, como se fosse o lacaio dela. Não tem isso, gente. Já acabou. Está na hora da gente passar para uma relação civilizada, democrática, republicana, entendeu? É isso que eu estou propondo. Com relação, eu queria só, para terminar essa conversa, Jaime. À vontade. O prefeito veio aqui falar que a educação pode virar um caos. Maguila, a educação já está um caos. Então, o assessor da prefeitura, tem um assessor especial lá dentro da prefeitura, que chama professor de semi-analfabeto na frente do promotor e o prefeito não reprime ele. Se fosse eu, o prefeito, eu reprimia. Eu reprimia não, eu demitia ele.
Até mesmo porque para Maguila ficou ruim. Os 2 outros concursos quem fez foi Maguila. Se o servidor dele chama um professor de analfabeto, é porque certamente Maguila ajudou a fraudar o concurso, do tipo aquele que aconteceu com a Câmara, que a pessoa que fez e foi fiscal de prova passou em primeiro lugar e está aí tomando posse. Só pode que faça assim. Ou então mande respeitar e demite aquele cabra. Né? Secretário de governo foi na rede social atacar a educação recentemente. Olha, secretário, não faça isso não, porque na sua secretaria tem, porque eu posso provar. Tem, me chama aqui sexta-feira no programa de rádio e vem também. Secretário, na sua pasta tem funcionário fantasma. Quer que eu prove? Me chame na justiça. Eu provo na justiça. Tem funcionário fantasma. Sabe o que é isso? É por isso que o dinheiro, Jaime, não dá para pagar professor. Sai pelo ralo do funcionário fantasma. A educação está um caos, é porque a inserção de dados no CIOP está utilizando sendo de pessoa que está com um laudo psiquiátrico. Né? Então, bora parar com esse negócio, vamos devagar. A educação está um caos, porque estudante espera um ônibus até o mês de julho, só depois da ação civil pública que a vereadora colocou na prefeitura, é que as coisas foram andar, que a prefeitura mandou um ônibus para lá. A educação está um caos porque a merenda escolar só chega no dia 20 de maio, quando deveria chegar no dia 1º de fevereiro, no dia que começou a aula. A educação está um caos, é porque mestre da educação leva R$ 2.700, R$ 2.550 para casa. A escola ser feita no rosário abaixo do nível da rua, 40 centímetros toda vez que entra, que chove, entra 40 centímetros de água para dentro da rua. É por isso que a educação está um caos. Foram 5 reformas naquela escola antes de inaugurar. Tem ônibus amarelinho, é por isso que a educação está um caos. Não vai ficar um caos, já está. Tem ônibus amarelinho que serve para levar gente para o velório, levar gente para a festa do divino no interior do município, levar quadrilha para apresentar em cidades vizinhas e no interior do município. Alguém sabe quanto gastou de combustível, de pneu para esse deslocamento de motorista? Então, onde é que fica mesmo, por falar em transporte escolar, onde é que fica mesmo, Jaime, a sede da empresa que ganhou a licitação do transporte escolar em Correntina? Tem um TAC no Ministério Público dizendo que a empresa que ganhar deve apresentar os ônibus que não pode sublocar. Fica onde? Vem sexta-feira aqui, senhor prefeito, fala assim, porque de outra oportunidade, os conselheiros do Fundeb foram em Vitória da Conquista e chegou lá na sede da empresa, tinha um salão de beleza. Isso está registrado. Mas qual é o problema? As empresas nem precisam ter sede. Mas fala onde é que é a sede da empresa aqui de transporte escolar. Aqui tem um cidadão e entra prefeito e sai prefeito, ele ganha toda a licitação. Não vou falar o nome dele não, mas eu posso falar. A educação está um caos, entendeu? Porque lá no CIOP tem professor declarado um salário de R$12 mil, enquanto ele ganhava 5. É por isso que a educação já está um caos. A educação está um caos é porque o município não consegue atingir a meta educacional e começa a perder dinheiro do VAA depois de 4 mandatos. Se fosse um prefeito estreante, bacana, mas 4 mandatos, aí fica ruim demais, né? Mas fique tranquilo, senhor prefeito, as contas vão ser aprovadas, eu já falei para vocês, já falei da receita corrente líquida que tem aí, falei das leis, lei, artigo 2º, parágrafo 1º, lei 738, o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual nem a União, nem o Estado, nem o município pode fixar salário. Se esse ano é 420, como é que a prefeitura está pagando 2.886? É lei federal, a LDB, artigo 67, o sistema de ensino vão promover valorização dos profissionais, inclusive com piso salarial. É lei federal, Constituição de 88, artigo 206, inciso 5º, valorização dos profissionais, garantindo na forma da lei os planos de carreira. Lei municipal, 720, plano de carreira do município, artigo 14, sempre que ocorrer a alteração no valor aluno ano séries iniciais, as tabelas serão corrigidas, os salários serão corrigidos na mesma proporção.
2022 foi 33,24, 2014, 2023, 14,95. Isso dá 48,19% de atualização que o salário que a prefeitura está levando para o bolso. Senhor prefeito, terá sucesso ou não na pretensão da ação judicial que diz que vai colocar para mim? Pode colocar. Eu sou um cara que não tenho medo de ação judicial. Coloca quantos quiser, vou cumprir as determinações judiciais, eu não sou de descumprir, então nós vamos cumprir. Aliás, Jaime, não sei se você sabe, nós já cumprimos uma sentença judicial aqui do Tribunal de Justiça da Bahia, que dizia o seguinte, vou reproduzir aqui a frase da sentença. A greve dos professores de Correntina está prejudicando a saúde de Juazeiro e região. E nós cumprimos. Então, toda sentença que vier do Tribunal de Contas, a gente vai. Sentença ninguém discute, a gente cumpre. E o Conselho, né? Nesse momento, está presidido por uma pessoa obediente à lei. Nós vamos cumprir. Nós somos obedientes à lei. Mas, enfim, gente, essas questões são importantes a gente dizer aqui, porque tem funcionário fantasma, tem coisas horríveis. O município já não recebe dinheiro, Jaime, pelo seguinte, o município não consegue receber transferências federais, de verbas públicas federais, no chamado emenda de bancada. A última vez que Correntina recebeu uma emenda de bancada foi para o calçamento do Riacho Vermelho em 2003, tem 20 anos. Um menino que nasceu naquela época, hoje pode ser pai de família ou mãe de família. Então, por quê? Porque o município deve ao IMUPRE e isso cria um problema. O CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, está negativado. Então não recebe. O município de Correntina não está recebendo dinheiro. A grana que deveria ser feita às pontes, deveria ser de uma emenda de bancada, por exemplo, de 45 milhões, dava para a gente fazer 45 pontes. O município recebia isso de uma vez e deixava o dinheiro, em vez de estar gastando dinheiro e botando aquela plaquinha sem vergonha, construída com recursos próprios, podia ser que a Levast estava construindo. Então, não recebe por isso. A última verba foi em 2003. Não tem 1 ml de água tratada nesse município e precisa de 60 milhões para fazer o sistema de água. Não tem 1 ml de esgoto tratado nesse município. O povo da Sete Ilhas Abaixo come o piscinão de merda que tem no fundo da Igreja Católica. Não tem 1 metro de água pluvial a mais que aquela que tem ali da Casa de 10, da Baixada da travessia do Bairro do Ouro até o Riacho Vermelho. E é só aquele cano. O IDH de Correntina não sai de 600. É um dos piores da região. O índice de Gini de Correntina bate quase 9. É um dos piores de concentração fundiária da região. Perseguição a pequenos agricultores, ninguém está nem aí para eles. Estradas traças. 90 pontes em ruínas. Piscinão de merda no fundo da igreja. Hospital alugado. 4.700 famílias com NIS em 2020 e esse ano 5.157. Aluguéis, meu caro Jaime. Tem um aluguel daquela prefeitura lá, que é aquela casa de João Dentista, que está funcionando o aluguel desde 1º de janeiro de 1997. Fizemos uma conta rápida aqui. Se aquele aluguel estiver a R$3.000, só o aluguel já cobriu 1 milhão. É assim que ganha campanha, prefeito. O senhor falou que eu perdi a eleição aqui. Eu não tenho nenhum problema com isso, não estou com nenhum ranço. Mas não prometi nenhum tipo de aluguel para esse aluguel durar 26 anos. Então, meu caro, só o aluguel daquela casa já darei para construir, fazer uma fortaleza de R$1 milhão para colocar, em vez do carro estar lá naquele aluguel onde está, em vez da vigilância sanitária estar no aluguel onde está, o CAPS, sei lá, a Secretaria de Saúde, o depósito de remédio, podia estar tudo naquela Câmara ali. Eu vou entrar com a ação civil pública, pode esperar. Vou entrar com a ação civil pública para que a Prefeitura termine de construir aquela Câmara ali, que não é Câmara, aquele prédio louco, e coloque ali todos os aluguéis do município, porque cabe lá dentro. Aliás, em 2018, a Ciranda, vou fazer essa lembrança, boa lembrança aqui, que a secretária de Educação na época, chama Joselita, e ela está viva e com saúde, graças a Deus, nós fizemos, com os 4 conselhos, fizemos a Ciranda da Educação e aprovamos uma recomendação para a prefeitura. Chamamos o prefeito e disse, prefeito, na sala do prefeito, prefeito, faça um centro educacional em Correntina.
você tire todas as escolas de Correntina, coloque num único centro educacional, porque Correntina não tem mais que 2.500 estudantes dentro da sede, cabe num único centro educacional e pegue todos os aluguéis de Correntina e coloque nas escolas velhas. E fez. Gastou os 42 milhões de reais, não sei em quê, fez a escola do Rosário, reformada 5 vezes antes da inauguração, fez a escola do Coro, que não terminou ainda, está lá por terminar, vou acionar judicialmente também para terminar ela. Fez a escola do Grilo, com salas do tamanho dessa sala aqui do estudo da Rádio Carícia. Tem sala lá que é um aperto, entendeu? Aquela vergonha. E fez o Dom Muniz. Essa foi a escola que foi feita. O resto foi reformazinhas daquela sem vergonha. Vá no Anísia, vê as lajotas caindo das paredes lá, do revestimento das paredes. Foi assim que foi feita, entendeu? O dia que chove, os meninos não comem no refeitório porque a água entra. Foi isso que foi feito. 42 milhões de reais sumiu por aí. Então é o seguinte, essa situação, ela fica difícil. O patrimônio público sendo dilapidado de qualquer jeito aí, né? A saúde e as traças, câncer e mal de Chaga é o que mais mata nesse município. Você não escuta um pronunciamento de uma autoridade pública a respeito dessa questão. Um crescimento vegetativo, lógico, com o êxodo rural que está no município de Correntina, qual é o apoio que tem, qual é o projeto de grande envergadura que tem para a produção no município que tem 5 rios. Aliás, Correntina com milho verde do Distrito Federal, com 5 rios aqui, terra boa aqui. Come mandioca in natura, o verdurão do Adaildo trazia 70 caixas. Mandioca in natura. Come cebola da Patagônia Argentina, a 5.000 quilômetros. Come farinha do Paraná, a 3.000 quilômetros. Como cebola do perímetro irrigado de Juazeiro, 800, 900 quilômetros. Melão do Rio Grande do Norte, do Ceará, 2.800 quilômetros. Entendeu? E o povo, os agricultores, ao Deus dará, sofrendo isso. Vai na maior favela da América Latina, chamada Sol Nascente, você encontra o povo pobre de Correntina lá. Enfim, nós temos muitas coisas para conversar, Jaime. Com certeza. Que a gente gostaria de discutir aqui nessa rádio. Mas a gente sabe do tempo, que o tempo da gente é limitado. Mas eu queria agradecer demais a paciência de vocês, Jaime, dos radiovintes, das pessoas que estão aí escutando a gente, porque a gente precisa ir com paciência com esse município, com esse povo sofrido, porque tem muita coisa para a gente discutir e colocar as coisas no eixo. Tem a participação aqui da Ana Maria, ela é de Santa Maria da Vitória. Sim. Ela disse que é fã incondicional, você, corajoso, seguro no que fala. Parabéns, Iremar, ela está lá acompanhando o programa. A Ana Maria de Santa Maria da Vitória. Iremar, são 13 horas e 15 minutos. Se você tiver outras questões também a ser colocadas, fica à sua disposição. Temos 5 minutos ainda. Eu só queria dizer o seguinte, o conselho, ele precisa de gente lá. Eu não sei se a população não sabe disso, ou sabe ou não sabe, mas a real é que lá não tem ninguém para atender um telefonema se houver uma queixa. Quem vai atender? Se hoje você, Jaime, tiver um problema, souber de uma informação que tem um transporte irregular em alguma comunidade com as crianças chegando imunda de poeira, que hoje está furado o piso. Você pode ligar em que número? Qual é o número que você pode ligar para o Conselho do Fundeb receber a queixa? Qual é o número? Qual? Não tem. Quem é a pessoa que vai atender lá no Conselho? Não tem. Então, assim, eu acho que um conselho, com o tamanho do Conselho do Fundeb, e eu estou conclamando aqui ao prefeito, à secretária, humildemente, vá lá em casa, eu vou na casa de vocês, eu vou na prefeitura, fala onde quer, vá lá no conselho, marca o dia, a gente conversa, desarmado, entendeu? Desarmado. Porque meu negócio é conversar sem armas, entendeu? Dialogar. Esse que é o município de Correntina precisa, é disso, para a gente poder tocar. O conselho está lá, nós estamos num apuro. Eu estou dentro da sala de aula, no Cor de Porco. 40 horas aulas. É isso mesmo que a prefeitura entende, que é que um professor emita pareceres em 24 horas, relatório em 24 horas e manda lá para a Procuradoria-Geral do município, de um professor que está lá dentro da sala de aula, no Cor de Porco. É isso mesmo? Então nós precisamos sentar com paciência, conversar, olhar essas contas, rever o que pode ser feito com as contas da educação do município de Correntina, ajudar esses professores, ajudar os trabalhadores da zona rural. Se você desloca uma zeladora para a escola do Coro,
ela ganha a ajuda proporcional ao salário dela. Mas a passagem, ela paga a passagem na mesma proporção. Ou seja, é preciso sentar para discutir muita coisa. O conselho está aberto, a população de Correntina pode ficar sabendo que tem um conselho municipal de Fundeb que é para atuar nesse campo de todas as denúncias. Se quiser ligar no conselho, ligue na prefeitura e peça o número para a Procuradoria-Geral do município, que ela deve informar o número do Conselho Municipal de Educação. O meu celular não ligue no meu celular não, está proibido, que eu não vou aceitar esse tipo de prosa mais no meu celular não. Sou eu que pago a conta dele, ninguém paga ela para mim, então está proibido. Mas é isso, é uma satisfação demais conversar com os radiovintes, conversar com você que cuida do lado, com as pessoas que estão acompanhando aí ao vivo. É muita satisfação conversar com vocês. Então tá aí, falamos com Iremar Barbosa de Araújo, presidente do CACS Fundeb. Agradeço a todos o carinho, a audiência, a companhia. Você que ouviu pelo rádio, pela internet, através do Instagram. A todos uma boa tarde. Fiquem em seguida com a programação da Rádio Carícia FM. Centro Médico. Mas botou botando. Moço. Stop.